לא שאותנו תהיה. Shabbat Shalom, nós somos a congregação Moreste Yeshua, daqui de Salvador, Bahia, situada no bairro de Campinas de Brotas. Você pode nos conhecer melhor também através do site moresteyeshua.org.br, aqui através do nosso canal também, onde você já está nesse momento. Hoje nós estamos estudando a Parashá Kedoshim, né, a sétima aliá. Hoje é o último dia de estudo da porção semanal Kedoshim, que é traduzido como Santos. Aí na tela você pode ver as porções, né, tanto da Torá quanto do profeta Ezequiel e da primeira carta de Kefa, Pedro. Hoje são 6 de Iyar, daqui a mais um mês é a festa de Shavuot. 6 de Sivan, né, exatamente daqui a um mês, quando termina então a contagem do Homer, ou seja, aquela contagem dos 50 dias, desde Pães Asmos até Shavuot, conhecida como Pentecostes. Hoje estamos no 21º dia dessa contagem. Vamos fazer uma oração, pedir a direção divina para que possamos entender, entrar com mais entendimento na sua instrução. Adonai, em nome de Yeshua, nessa hora nós queremos a tua direção, precisamos da tua direção para compreendermos melhor a tua instrução. Tu és a fonte de toda instrução, então ninguém melhor do que o Senhor para nos guiar, nos orientar, nos ajudar a entender o que está escrito. Seja conosco, nos abençoa, nos ajuda a enxergar a tua luz, como está escrito, que a tua instrução, os teus mandamentos é como lâmpada para os nossos pés, e que ela seja de fato lâmpada para os nossos pés, a tua palavra. Amém. Irmãos, eu não sei se eu fui bem compreendido ao colocar essa imagem. Vocês estão vendo aí, para dar início a Parashá Kedoshim, eu coloquei essa imagem bem intencional mesmo, porque, ao meu modo de ver, isso aqui dá um exemplo muito claro do significado das instruções, dos mandamentos, das mitzvot de Adonai. E a Parashá Kedoshim, ela é, eu digo assim, o ponto alto da instrução divina, o ponto alto da Torá, no sentido de normas, de regulamentos, de mandamentos para o ser humano. É fantástica, eu sou apaixonado por essa Parashá Kedoshim. Vocês estão vendo aqui uma pista e um quebra-mola. E a placa. Quando a gente viaja nas rodovias, vocês lembram que normalmente tem 3 placas, né? Se coloca uma, quebra-mola a 200 metros, depois quebra-mola a 100, quebra-mola a 50 metros, e aí aí tem uma já no quebra-mola mesmo. Se você vier à noite trafegando em alta velocidade e não tiver essas placas, o que é que pode acontecer? Você pode capotar. E, inclusive, já houve vários capotamentos por isso. A pessoa às vezes está bebendo, desatenta, não vê a placa, ou às vezes não tem mesmo, não tem as placas, e o quebra-mola não é pintado, é uma tremenda irresponsabilidade do poder público colocar um quebra-mola, ou lombada, né, que é o nome mais correto, sem pintura. É um absurdo. Aí a pessoa vem em alta velocidade, não vê, o carro passa, o que é que acontece? Quando ele bate, ele sobe e perde o controle, e muitos já capotaram por causa disso. Então, as placas de trânsito, eu coloquei aqui só um exemplo. Existem tantas outras, mas aqui, além do quebra-mola já ser já está sinalizado em si, ainda tem aqui a placa reforçando. A ausência da sinalização dessa placa e da pintura do quebra-mola pode causar um grave acidente que pode levar alguém à morte, ou pode causar uma consequência muito grave na vida da pessoa. E assim são todas as outras placas. Imagine você viajar, como uma vez eu saí daqui de Salvador para ir levar um carro de minha irmã em Ribeira do Pombal, que dá mais ou menos 300 quilômetros daqui de Salvador. E quando a gente saiu daqui de Salvador, começou a chover. E aí choveu uma boa parte do caminho, lá já do meio do caminho para lá, a BR era
estava naquela época tinha sido mal recuperada, muito buraco, e não tinha sinalização em lugar nenhum. A chamada sinalização horizontal, que é as pinturas na pista, não tinha. Só tinha as placas. Às vezes algumas cobertas de mato, mas ainda tinha umas placas que dava para dirigir. Aí eu fui ali bem atento e fui observando que você dirigindo à noite em uma rodovia, se ela não tiver sinalização horizontal, que é essas pinturas na pista, que a sinalização horizontal por si só, ela já é o suficiente para guiar a pessoa para evitar um acidente. A vertical, que é essas das placas, ela uma complementa a outra. Mas, na ausência de uma, a outra consegue guiar a pessoa. Mas as duas juntas alcançam o padrão ideal de orientação. Mas quando essa viagem que eu fiz nessa época, não existia a horizontal. Estava tudo apagado, uma coisa terrível. Mas existia ainda a vertical. E tinha hora que, no escuro total, você não tinha ideia do que vinha à frente. Se tinha uma curva, se tinha lombada, não tinha como ter noção. A única coisa que nos guiava, eram as placas. Quando eu vi uma placa lá guiando curva à direita, já sabia que ali vinha uma curva, então já me preparava para a curva. Curva à esquerda, já me preparava porque sabia que vinha uma curva. Porque era uma escuridão total e não tinha chovido, né? Estava escuro. Sabe que a noite de chuva é mais escura do que outras, porque toma a frente da lua, das estrelas, de tudo. E a única coisa que nos guiou o caminho inteiro foram as placas. Senão, poderia ter um acidente fácil. E o quebra-mola é a mesma coisa. Se não tiver sinalizado, você passa, quem já... Eu me lembro que recentemente eu cheguei no interior, aproveitei, comprei um monte de ovos caipira, trouxe um monte de lá na caixa. Aí no caminho vindo para cá, passei por um quebra-mola nesse estado, sem pintura nenhuma, sem sinalização, o carro deu aquele pulo, quebrou metade dos ovos que eu tinha comprado. E se eu viesse numa velocidade bem maior, quem poderia ser quebrado poderia ter sido eu e quem estava no carro. Então, o que é que eu quero dizer com essa imagem aqui para Parashá Kedoshim, para a Torá como um todo? Ela funciona na vida do ser humano como placas na estrada. Imagine que essa estrada aqui seja a sua vida. Imagine que essa pista aqui seja a pista que vai lhe levar ao Olam Rabá, ao que muitos chamam de vida eterna, que não deixa de ser. Imagine que isso aqui vai lhe levar ao mundo vindouro, à vida eterna, ao Olam Rabá, que inclusive é a nossa vida hoje. As escrituras apontam para que como se vive hoje vai definir como será, se você vai ter direito ou não à entrada no mundo vindouro, no Olam Rabá, na vida eterna, a ressurreição dos justos. É como se vive hoje que define isso aí. Então, essas placas que simbolizam os mandamentos do Eterno, na imagem, tem esse significado. Imagine cada mandamento da lei de Deus, da Torá, como uma placa na estrada. Sem elas, você não consegue andar com segurança. Em algum momento vai acontecer alguma tragédia. Imagine uma pista cedeu, uma ponte caiu e não se colocou sinalização nenhuma, não se colocou um desvio, não se colocou uma placa, nada. Aí você vem de madrugada, passa direto, cai na ponte, não é assim? Então, é morte certa. Tem placas que a ausência dela pode levar à morte, de fato. A mesma coisa, tem mandamentos que a ausência da obediência a ele pode levar à morte. Ainda que não leve à morte hoje, na vida presente, certamente leva à morte, a segunda morte, que é o... ainda tem aqui, como o Loures diz, que siga em frente ou à direita, siga em frente ou à esquerda, aquelas placas. A Torá ela faz isso. Ela diz para que lado você deve seguir. Tem uma situação, você precisa tomar uma posição, ela diz como tomar posição. Você está no julgamento, ele diz o quê? Que você está como testemunha no julgamento, a sua posição é testemunhar o que você viu, que você sabe. Se você inventar testemunho falso para prejudicar alguém, aquilo cai sobre você. Então, são mandamentos que são para a vida. Tem gente que quando Paulo fala lá que a Torá, Paulo fala, Shaul, usando a Torá, que aquilo ali é mandamentos para a vida, né? Me falha agora a memória como é o texto, exatamente como ele diz. Mas
Aí tem gente que acha que com a vinda de Yeshua já não é mais assim, que não necessariamente aquilo ali produz vida. Produz sim. Se você acha que porque agora crê em Yeshua como Messias, tem a expiação plena para os seus pecados, você não precisa guardar mandamento nenhum, da graça você decaiu, como diz o livro dos Hebreus. O sacrifício de Yeshua para você não serve. Lembra daquela frase, o justo viverá da fé. Se o justo viverá da fé, primeiro para viver da fé vai ter que ser justo. As pessoas gostam muito de olhar esse pedaço, viverá da fé. Olha, só precisa agora ter fé. Só que esquece do que vem antes. O justo viverá da fé. E como é que, biblicamente falando, como é que se adquire justiça? Guardando os mandamentos de Adonai, guardando os mandamentos de Deus. Não há outro meio. Vamos entrar na Parashá Kedoshim. Esta porção, aqui um comentário meu. Esta porção, devido ao grande número de instruções práticas nela contida, é uma das mais belas porções da Torá. É aquilo que eu falei, que para mim é o ponto alto da instrução. Instruções que mostram como o indivíduo deve se comportar na sua conduta diária, nas diversas áreas do relacionamento humano e com o Criador. A Parashá Kedoshim, ela delineia tanto o comportamento interpessoal, né, da nossa relação com as pessoas ao nosso redor, como também com o Criador. Essa sequência de instruções começa na Parashá anterior, a Haremote. Vocês lembram que na Parashá anterior, por volta do capítulo 17 do livro de Levítico, começa essa sequência de mandamentos práticos, de coisas práticas do dia a dia. Instruções que mostram em termos práticos o que vem a ser santidade, ou seja, o verdadeiro conceito do termo santo, separado. Por isso que o nome é Kedoshim, separados, santos. Porque se criou esse conceito errado, terrível, de que santo é somente a pessoa que já morreu, fez algum milagre, se comprovou aquele milagre e essa pessoa agora recebeu a autoridade de santo. Gente, isso é um absurdo. A pessoa que morreu, se ela teve uma vida justa, ela era santa e de fato, porque está guardada com Adonai e não perde o mérito. Mas os vivos, segundo o conceito bíblico, os santos têm que ser principalmente os vivos. Você não fica santo só depois que morre. A pessoa, quando tem uma vida justa, ela é santo já vivo. Só que da forma que se entende o termo santo, é impossível um vivo ser santo. Dentro desse... depois que morre, todo mundo é bom. Não é assim? Enquanto a pessoa está viva, ninguém gosta, ninguém dá valor, ninguém elogia, mas morreu, elogio para todo lado, era bom demais, geralmente é assim. Só que isso é complicado. Santo não é aquela pessoa que morreu e fez algum milagre e comprovou, não. Santo é aquela pessoa que é separada. O que é ser separado? Se você vê todo mundo fazendo algo que você sabe que é contrário à instrução divina, aos mandamentos do Criador, e você não entra naquilo, se põe de fora, você exerceu santidade. É isso que é ser santo. E a Parashá Kedoshim, ela é fantástica, ela vai mostrar coisas nos termos práticos. E ela começa com essa descrição, Levítico 19:2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, ou seja, separado das corrupções, separado das imundícias, separado de mentira, de tudo que é ruim. Porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Aí vem a carta aos Hebreus, capítulo 12, 14, diz: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ora, Hebreus está dizendo que sem a santificação ninguém verá o Adonai, ninguém verá o Criador. E de onde o autor da carta aos Hebreus tirou esse conceito de santificação ser algo tão importante que sem ela ninguém verá o Criador? Será que esse autor dos Hebreus tirou esse conceito dos livros do hinduísmo, ou do budismo, de alguma outra religião? Não tô aqui criticando não, viu gente? Religião nenhuma. Cada qual tem a sua e vive como quer. Só que nós temos que ter em mente que o autor da carta aos Hebreus era um hebreu, era um israelita. Qual era o livro que ele tinha em mão para exercer a sua fé? A Torá e os profetas. Então, lógico que ele tirou esse conceito de santificação daqui.
de onde nós estamos estudando, da Torá, principalmente desse termo aí, dessa porção, Kedoshim, santos. Não há dúvida. Então, cai por terra qualquer argumento contrário de que a santificação, a guarda dos mandamentos não é importante. Lógico que é. Aqui diz que sem ela ninguém verá a Adonai. E Pedro chega e diz aquilo que nós já lemos aqui hoje: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Pedro aqui fez uso da Parashá Kedoshim, e várias vezes na Torá que esse termo aparece, sede santos porque eu, Adonai, sou santo. Pedro, como sempre, recorrendo ao quê? A Torá, aos profetas. E tem se criado a ideia de que eu sou crente em Yeshua, Jesus já pagou por mim meus pecados, eu não preciso mais guardar mandamento, porque isso é um retrocesso na fé. Gente, voltando um pouquinho na Parashá Ahareimot, que foi a da semana passada, olha só esse versículo, Levítico 18, versículos 24 e 25. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis. Que coisas são essas? Essas que nós estamos estudando na Parashá Kedoshim e as que estão lá na Parashá Ahareimot, da porção da semana passada, que é capítulo 18 de Levítico, que é uma sequência de mandamentos práticos que Adonai vai dando para o povo de Israel. E ele chega e diz: com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço fora, que eu lanço de diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Olha só, você que me ouve e que é gentil, que não é comprovadamente israelita, e acha que porque agora você crê em Yeshua, você não precisa guardar os mandamentos de Adonai, porque isso é coisa de judeu, isso é coisa de hebreu, isso, crente em Yeshua não precisa guardar mandamento nenhum, porque foi liberto da lei, né? Não é assim que pensam? Eu lhe pergunto, você não é israelita? Esse povo aqui da terra de Canaã também não era. Eram gentios também. Os moradores da terra de Canaã eram gentios, estrangeiros. A Torá para ele nem havia sido dada ainda. A Torá estava sendo escrita, não havia sido dada. Nem o povo de Israel tinha pleno conhecimento ainda da instrução divina, aquela que foi dada ali no Sinai, no deserto. No entanto, Adonai já cobra daqueles moradores obediência. Pelo menos aos principais mandamentos, aqueles mais éticos, aqueles que envolvem mais a relação entre pessoas, as coisas mais sérias. Adonai cobra deles a ponto de expulsá-los do seu lugar e mandar destruir todos. As 7 nações que habitavam Canaã, a ordem foi destruir todas. Ora, até os habitantes dali, que eram todos gentios, não conhecia, não tinha obrigação nenhuma de guardar a Torá nem havia sido dada ainda completa. Adonai cobra deles. Por que você, que também é gentio, acha que não precisa guardar da mesma forma? Se Adonai vomitou eles, mandou destruir, por que você acha que você, fazendo igual eles, vai habitar no Olam Rabá? O que lhe dá essa certeza? O que me dá certeza é porque o pastor fulano tal fala isso, o padre tal, o rabino tal, sei lá, o rabino não vai falar isso, né? Mas o líder tal fala isso, aí você está confiando demais, porque aqui está bem claro. Lembra quando o povo saiu do Egito, o que foi que Adonai falou? Não viverás, não seguirás os mandamentos, aquilo que vocês viam no Egito, nem aquilo que vocês verão lá em Canaã, mas andarei nos meus caminhos. Ou seja, nem o que era comum no Egito, nem o que era comum nos habitantes de Canaã, servia. Tinha que ser aquela instrução específica. E o povo, a terra vomitou os moradores por causa disso. A Parashá Kedoshim, como eu falei, é uma lista de mandamentos práticos, que Adonai diz que tudo aquilo os antigos habitantes de Canaã praticavam. E por isso a terra se enfadou deles e eles foram expulsos dali. Expulsos na base da espada. Então, irmãos, não corra esse risco de achar que agora, porque eu creio em Yeshua, Jesus já pagou o preço por mim, eu vou viver igual os cananitas. Porque olha só, quando você diz que você, mas eu não vivo como um cananita. O cananita pegava seus filhos, passava no fogo
para Moloque, a mãe tinha relação com o filho, o pai com a filha, e era aquele coisas, mandamentos terríveis, mandamentos de morte. Eu não faço nada disso. Só que quando você coloca sobre a sua própria responsabilidade escolher o que você deve ou não cumprir, fica muito perigoso. Você coloca uma subjetividade em algo que é muito sério e que é perigoso, porque você vai fazer o quê? Você vai escolher o que você vai obedecer. Ora, eu jamais vou... A pessoa acha que ela não vai praticar aquilo que os cananitas faziam. Só que os cananitas também não guardavam Shabat. Os cananitas também não guardavam a alimentação conforme as escrituras recomendam. No meio de um monte de coisas, você começa a achar que você pode fazer isso e não isso. Os cananitas faziam isso aqui, eu também não faço, porque isso aqui os cananitas faziam isso aqui, mas eu não faço. Só que os cananitas também faziam aquilo que você acha que pode fazer. A Paraxá 2 vezes fala, por exemplo, de Shabat. Ainda tem aquela... começa dizendo: temei ao pai e à mãe e guardareis os meus Shabatot, meus sábados. Você vê que no mesmo patamar ele coloca a obediência aos pais como mandamento. Nesse mesmo patamar ele coloca logo o Shabat. Aí você pensa: ora, mas eu sou crente em Yeshua, eu obedeço meus pais, eu honro meus pais. Mas você não guarda o Shabat. E aí já começa um perigo. Baseado em que você acha que não vai cumprir uma parte do mandamento, guarda a metade e deixa a outra metade sem guardar? Baseado no que você aprendeu de teólogo, baseado no que você aprendeu de homens, porque das escrituras não é. As escrituras jamais mandam você fazer isso. Em lugar nenhum ela nos manda fazer isso. Ah, mas eu posso como o final da Paraxá, por exemplo, encerra falando da alimentação. Ora, mas eu posso, porque os cananitas comiam de tudo lá, comiam sangue, comiam tudo. Mas eu também posso, porque Jesus falou que é o que sai que contamina o homem, não o que entra. Quem disse que Yeshua estava falando exatamente disso, que você agora podia comer tudo? Yeshua estava falando ali do que era alimento para o ser humano. Quando ele diz que você poderia comer tudo, ele tá falando tudo em relação ao que é alimento para o ser humano. Se o médico, você que é gentil, porventura, que me ouve pela internet agora ou depois, eu lhe faço uma pergunta. Se o seu médico chegar para você e disser que você pode comer tudo, você teve um problema de estômago, por exemplo, fez um tratamento, aí lá um belo dia você se curou, o médico chega para você e diz: olha, a partir de hoje você pode comer tudo. Esse tudo é tudo mesmo? Você vai poder comer rato, encontrou um rato morto na rua, pega e come, encontrou uma barata na rua, pega e come, encontrou lixo, vai lá, pega e come. É assim? Não. Você é inteligente, automaticamente você vai discernir. O tudo, como é que está falando, é aquilo que é alimento para ser humano. Esse é o tudo, como é que está dizendo. Tudo que você normalmente come, tudo que é normalmente alimento para você, você pode comer. Você já pode comer tudo. Quando Yeshua chega e diz para hebreus, israelitas que estavam ali, que toda comida é pura, ele está falando, lógico, de toda comida que é pura para os hebreus. O hebreu sabe o que é alimento puro para ele. Quando Yeshua fala que toda comida tá pura para o hebreu, automaticamente o hebreu sabe do que ele estava falando. Era o que é puro para o hebreu comer. Porque qual era a tônica ali? É porque os fariseus achavam que comer sem lavar as mãos impurificava a comida. E Yeshua estava provando que não. Comer sem lavar as mãos não impurifica a comida. Mas ele não estava inserindo ali a comida diferente, comer qualquer coisa, até mesmo porque você não vê ele fazendo isso, nem seus discípulos fazendo isso, hora nenhuma. Pedro, anos depois que Yeshua já tinha ressuscitado, se negou a comer os corvos que desceu ali no lençol. Fica claro que a mente de Pedro continuava santificando a sua alimentação. Então, irmãos, tome cuidado. Tem coisas que a gente aprende e que lá na frente a gente vai ver que quem nos ensinou perversidade. Não, muitas vezes, não, na maioria das vezes, não intencionalmente, porque achava que era o melhor.
Mas chega uma hora que a gente amadurece e vê que aquele melhor não é o melhor, que ele pode até ser o pior. Se os antigos israelitas foram expulsos ali por causa desses pecados que ainda nem haviam sido dados, por que você acha que você pode cometer também e não ser expulso também? E o pior, você colocar sobre si, como eu já falei, uma responsabilidade muito grande de separar o que pode fazer e o que não pode, porque você assume essa responsabilidade ao achar que ser seletivo, eu vou guardar isso aqui e isso não. No versículo, capítulo 19 de Levítico e versículo 18, fala de amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Yeshua vem e fala, 22:36. Alguém pergunta, mestre, qual é o grande mandamento da lei, da Torá? Yeshua diz, amarás o teu próximo, ou amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, fazendo referência ao Shema. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Yeshua foi lá para Levítico 19, Vaikra 19, versículo 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Porque quando você ama alguém de todo o coração, de toda a alma, você não faz nenhum mal a ela. A mãe que ama um filho, por exemplo, ela faz algum mal para esse filho? Não faz. Quando a gente ama alguém de fato, a gente não faz mal a essa pessoa. Mesmo que às vezes esteja parecendo que sim, quando uma mãe pega um filho e corrige, o pai corrige, é por amor, para não ver o filho caminhar para o pior. Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo, leva a pessoa a guardar todos os mandamentos que diz respeito à relação interpessoal, a relação entre uma pessoa e outra. Por isso que Yeshua diz que disso depende toda a lei e os profetas, porque sem esse respeito com o próximo, você acaba não guardando os demais. Se você ama, você tem esse nível de respeito para com o próximo, você vai automaticamente guardar todos os mandamentos. E detalhe, irmãos, amar tem um entendimento equivocado no nosso mundo ocidental. Tem-se a ideia de que amar é bajular, é abraçar, beijar, aquela coisa que amar o inimigo. E Yeshua fala para amar até o inimigo, não é assim? Aí a gente imagina, ora, amar meu inimigo, o cara que está me querendo mal, eu estou ali abraçando, ele não vai nem deixar eu abraçar. É aquela coisa sem lógica. Mas isso é por causa do entendimento dentro da nossa cultura. O entendimento bíblico de amar é diferente. O próprio Yeshua já diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Olha só, já uma deixa para mostrar o que é amor na cultura antiga judaica. Se me ama, guardarás os meus mandamentos. O que de fato prova que uma pessoa tem amor no coração pelo próximo é o padrão de justiça que ela tem. É a obediência aos mandamentos. Por exemplo, se o cara é seu inimigo, você sabe que tem um vizinho seu lá que só quer o seu mal. É seu inimigo mesmo, lhe odeia. Mas em um momento qualquer lá, você está passando na rua, você está vendo que tem uma árvore ameaçando cair, está para cair, o carro do seu vizinho, que é seu inimigo, está estacionado debaixo dela. O que é que você faz agora? Você vai ficar torcendo, cai árvore, cai para destruir o carro dele, cai. Ou você vai lá avisar. E aí? Se você tiver amor no coração pelo próximo, como Yeshua diz aqui, como a Torá está dizendo, e amarás até o inimigo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, e Yeshua chega e diz, amarás também o inimigo. Ou seja, ele está dando um entendimento mais amplo ao mandamento da Torá. Se você tem esse senso de amor, que é o amor e a justiça, um depende do outro, você vai avisar para o seu vizinho inimigo, o vizinho que lhe odeia. Toca a campainha, olha, diga a fulano de tal aí que tem uma árvore aqui ameaçando cair sobre o carro dele. Não precisa você entrar, meu amigo, meu vizinho, você não me ama, mas eu te amo, e aí enche ele de beijo, abraça. Isso é hipocrisia. Não precisa isso.
Basta avisar, olha, o seu carro a árvore está para cair em cima do seu carro lá. Aí o cara desce, vai lá, tira, daqui a 20 minutos a árvore cai. Você fez justiça. Isso é amor dentro do contexto bíblico. É a aplicação do que é justo. O mesmo nível de justiça, você faria isso por um amigo seu, correndo. Você fez também para alguém que lhe odeia, alguém que é seu inimigo. E assim com qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Isso é amor. Então, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se aquilo que nós não queremos para nós mesmos, nós devemos querer que seja da mesma forma para o outro. Se o mundo seguisse, eu costumo dizer que se o mundo seguisse essa orientação de Yeshua, nós vivíamos quase num paraíso. Se as pessoas não quisessem para as outras o que não quer para si próprio, nós estaríamos próximos de um paraíso. Como eu estava vendo uma reportagem ontem, o povo fazendo golpe para quem está desempregado, desesperadamente procurando emprego. Aí o pessoal coloca proposta de emprego para a pessoa pagar uma taxa de R$70, para poder garantir lá a vaga do emprego, para ir lá fazer entrevista e tal. Aí depois que a pessoa paga, vê que é golpe. Olha que, desculpa a palavra, que miserável. Sabe que a pessoa está desempregada, passando necessidade, ainda põe mais dívida na vida dela. Ainda tira dinheiro da pessoa que está desesperada procurando emprego, porque está desempregada, passando necessidade, e o cara vai lá e tira mais ainda. Uma pessoa dessa, se não se arrepender, o lugar dela tem que ser realmente a segunda morte, como Yeshua falou e as escrituras apontam. Não tem outro. Ou se arrepende ou vai para a segunda morte, e é justiça plena do Criador, porque não há lugar no mundo vindouro para pessoas com uma personalidade dessa. Pessoas que agem dessa forma não tem como conviver, não há como o mundo ter paz com pessoas desse tipo vivendo nele. É por isso que a gente lê alguns salmos, parece que Davi era um cara vingativo, parece que Davi queria ver seus inimigos destruídos, não é assim? Só que Davi sabia que enquanto houver ímpios no mundo, pessoas que só querem o mal do outro, pessoas que só pensam em si próprio, pessoas que são perversas, não há como ter paz, o mundo não vai andar bem. Essas pessoas, ou elas se arrependem, mudam de vida, ou irão para a segunda morte, a condenação para a segunda morte, ao lago de fogo que Yeshua fala. Não adianta insistir. É preciso mudar, se não mudar. Mas você também peca. Sim, há uma diferença quando a pessoa que tem temor eterno, aquele que é crente, que busca andar em retidão, peca. Peca sim, pecamos. Mas você não quer mais aquilo, você luta contra você sabe que é errado, você se esforça para não cometer aquilo, você abriu mão de um monte de coisa que você gostava e você sabe que é ruim e não faz mais, mas vai ter uma hora que você desliza. É diferente daquele que opta por andar assim. Aquele que sente prazer no pecado, sente prazer em prejudicar os outros, sente prazer em tirar proveito dos outros. Aqui, tem na Torá, nessa porção, por exemplo, aquele não colocará tropeço diante do cego, não amaldiçoará o surdo. O que é não amaldiçoar o surdo? Você lançar maldição a um surdo, se for literal, o surdo não ouve, ele não vai poder lhe contestar. Ou você amaldiçoar alguém pelas costas, a pessoa não está ouvindo também, está igual um surdo. Eu acho que fica no mesmo patamar. Vamos em frente. 19 e 16, Levítico 19 e 16. Não comerei coisa alguma com sangue, não agorareis, nem adivinhareis. Esse agorar, né, que antigamente se usava muito essa palavra, né? Tem o sentido de, segundo os dicionários, agorar é o mesmo que praguejar, amaldiçoar, que resumindo é predizer desgraças, desejando que aconteça. Ou seja, você não gosta de alguém e a pessoa faz uma viagem, ora, tomara que capote o carro e morra na estrada. Você está praguejando e desejando que aquilo aconteça. Isso é pecado. De acordo com esse mandamento aqui, 19 e 26, pecado, transgressão.
A sua palavra não tem o poder de fazer aquilo acontecer. Porque se tivesse, misericórdia, morria gente a todo momento aí. Porque o que tem de gente desejando mal a outro, a palavra da pessoa não tem esse poder. Mas a intenção do coração já tem o poder de produzir o pecado. A intenção da pessoa que está praguejando o outro dessa forma é que aconteça algo e a pessoa morra. Então, como Yeshua diz, pensou, desejou, já cometeu. Então, é mesmo que já ter matado aqui. Se a pessoa pragueja, lança uma palavra desejando que a outra morra de uma forma cruel, com desejo que aquilo aconteça, você já, é como se já tivesse matado. 19, 27 e 28. Não cortareis o cabelo em redondo ou arredondado. Isso aqui é uma referência à chamada calva. Não sei se vocês lembram, né, que antigamente tinha, onde se tem o quipá, os hebreus usam o quipá, antigamente, até hoje ainda se faz em alguns ciclos religiosos, se raspava a cabeça fazendo um círculo, chamado também de tensura, né? Tensura, antiga tensura romana. Ainda existem alguns ciclos religiosos que fazem isso. Era proibido pela Torá. Nem danificareis as extremidades da barba. Era uma forma também de identificação com os mortos. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Ou seja, antigamente se marcava também. A gente vê claramente nesse episódio aqui naquele episódio de Elias com os profetas de Baal. Lembra? Enquanto eles clamavam a Baal para fazer descer fogo ali, eles se mutilavam, se cortavam, se feriam, conforme o costume. Eles se marcavam, faziam marcas. Essas marcas algumas delas é uma forma de identificação com a sua divindade, e em alguns casos é uma forma de luto. E Adonai proíbe tudo isso. Ele não permite que o hebreu faça isso. E se não permitir ao hebreu também. E ele diz também, viu gente, aqui que os antigos habitantes de Canaã faziam tudo isso. Hoje nós vemos aí, embora não tenha muito a ver as tatuagens de hoje, mas se você observar, a maioria das tatuagens que se fazem, elas têm símbolos que muita gente não sabe nem o que significa. Não é assim? Eu não consigo pegar as tatuagens que se faz hoje e colocar nesse mesmo patamar. Aqui era bem claro, a pessoa fazia ou identificando-se com sua divindade, ou por causa de um morto. Era uma forma de luto, se lamento ali com o morto. Quem faz isso hoje não faz com, a maioria dos casos, não faz com nenhuma dessas duas intenções. O problema é que muitos dos que se fazem por aí tem símbolos esquisitos. Coisa que você não tem a mínima ideia do que significa e vai lá e põe na pele. Então se torna perigoso. É como se a pessoa não aceitasse como ela é. Eu sei que alguns que se me ouvir lá depois vai ficar achando que eu estou falando bobagem, mas quando eu vejo uma pessoa toda pintada, toda marcada, para mim ela não aceita, ela não está feliz com a pele que ela tem, com a cor que ela é, com a pele que ela tem, ela põe um bocado de coisa ali porque ela não está contente. Ela queria parecer mais com um camaleão, com algum animal qualquer. Porque tem pessoas que quando você olha para o braço, por exemplo, parece um camaleão. Aqueles desenhos que igual um camaleão. Ela queria ter nascido uma coisa diferente, não um ser humano normal como a gente nasceu. Não acho algo saudável, entendeu? Por causa disso. Então, resumindo, a tonsura, o corte da barba aqui nos cantos, a tonsura que era, né, o cabelo arredondado, as marcas na pele, tinha sinal de luto ou voto à divindade. E você pode conferir em Levítico 21, versículo 1 ao 5, número 6, 5, número 6, 18, e você vai confirmar essa ideia. 1 Reis, aquilo que eu li lá dos profetas de Baal, né, que eles se retalhavam com faca, lancetas, conforme o costume deles, era um costume.
Levítico capítulo 20, versículo 22 e 23. Guardais, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos e cumpri-os, para que vos não vomite. Olha só, aquilo que eu falei de novo sobre os habitantes de Canaã e os gentios de hoje. Guardai, pois, todos os estatutos e todos os meus juízos e cumpri-os, para que vos não vomite a terra para a qual vos levo, para habitar nela. Não andeis nos costumes da gente que eu lanço de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, por isso me aborreci deles. Então, você que é gentil, crente em Yeshua, baseado em quê? O que lhe dá essa segurança de você achar que pode viver, encarar os mandamentos da mesma forma que os habitantes de Canaã encaravam, porque agora você tem Yeshua e acha que não precisa mais guardar mandamento nenhum? O que garante a você que Adonai não vai se aborrecer de você igual se aborreceu com os habitantes de Canaã? Quem lhe dá essa certeza? O seu líder, o seu pastor, o seu padre? Quem é que lhe dá essa certeza? Seu teólogo? Cuidado, porque as escrituras, o próprio Novo Testamento, né, a Brit Hadashah, atesta claramente que a palavra de Adonai é sem sombra de variação. Interessante isso, está lá muito claro, sem sombra de variação. Aquilo que ele deu, está dado. E Yeshua diz que enquanto houver o céu, o sol, enquanto houver a lua, a terra, nem um iúde cairá, sem que tudo seja cumprido. Ele ainda reforça dizendo que aquele que não obedecesse será tratado como pequeno no reino. E dependendo do tamanho do nível de transgressão, pode nem pequeno ser, pode ser cortado mesmo. Então, o que dá essa garantia? Se eles também foram expulsos lá por causa disso. É porque tem coisas lá, tem mandamento que eu não consigo cumprir. Tem mandamento que vocês dizem que guarda a Torá, mas diz lá que não pode acender fogo no Shabat. Aquele que faz tal coisa, tem pecado lá que a pessoa, que é pena de morte, você vai matar quem transgredir aquilo ali. Gente, põe na cabeça uma coisa. Eu não sei se vocês já observaram, mas quando estiver lendo a Torá, toda vez que aparecem mandamentos que tem como pena a morte, observe que quando chega cá no Novo Testamento, o que se mostra ali é que aquele mesmo nível de pecado impede a pessoa de entrar no reino dos céus. Vocês já observaram isso? Eu estou falando aqui para aquela pessoa que vive de modo quanto mais aquilo. Eu não estou falando de quem se arrepende e muda de vida. O arrependimento ele gera perdão a tudo. Né? Tenham isso em mente. Eu não estou falando de quem se arrepende e reconhece que aquilo ali é pecado e procura abominar aquilo na vida dela. Não. Estou falando daquele que acha que aquilo é normal e mantém. O pecador quanto mais, o transgressor quanto mais. Acha que eu posso fazer isso aqui, não é pecado e vai fazendo. Quando a gente chega lá, por exemplo, na carta aos Gálatas, Coríntios, várias passagens do próprio apóstolo Paulo mesmo, que é tão usado aí, aqueles pecados, Apocalipse, pronto, Apocalipse, é muito, muito claro. E vai colocando níveis de pecados, né, mentirosos, né, os mentirosos quanto mais, adúlteros e tal, e vai citando, quando você junta todas as passagens do Novo Testamento que falam disso, você vai ver que os mandamentos que normalmente na Torá tem como pena, tem pena de morte, esses mandamentos também têm pena de morte no Novo Testamento no mundo vindouro. Não entra no Olam Rabá. Então, o que é que a gente já aprende daí? Que os mandamentos que a Torá põe pena de morte é porque eles impedem a pessoa de viver. A pessoa que vive na prática daquilo, não se arrepende, não se esforça para mudar, tem aquilo como, quanto mais, né, vive na prática daquilo, não tem como ela viver no mundo vindouro, a vida eterna que virá. Quando o Messias voltar, quando Adonai estabelecer o seu reino aqui. Não tem. Então, hoje, claro, a gente não pode pegar e aplicar a pena em qualquer lugar. Nem Israel hoje pode mais, porque vive num contexto muito diferente da época.
Mas aquilo que a gente fala do princípio do mandamento, ele não mudou. O princípio existe. Você hoje não pode pegar alguém, por exemplo, a Torá, essa paraxá, bem no final, ela fala um negócio que é assustador. Ela diz que o homem tomar uma mulher e a sua filha como esposa, como mulher, o homem casa com a moça, e aí depois acha a mãe da sua mulher bonita também, vai lá e ela aceita, aí pronto, o cara fica com a mãe e com a filha. Esse mandamento diz que eles deveriam ser queimados ao fogo, tanto o homem quanto essas duas mulheres, queimada no fogo. Se você for para o Novo Testamento, você vai ver lá, quando você junta o monte, o quebra-cabeça, você vai ver que a pessoa que vive praticando isso, não entra no Olam Rabá, não entra no mundo vindouro. Está entendendo como as coisas são sérias? São mandamentos para a morte, ou seja, aquilo que a Torá aponta como pena de morte para a vida presente, o Novo Testamento aponta como pena de morte para a vida futura, o que é pior ainda. É pior, ou seja, se torna muito mais duro, e as pessoas ficam se apegando a isso para achar que não precisa mais obedecer a Torá, que ela é pesada demais. Pesada é o Novo Testamento, se você for botar na balança. Bem mais pesado. Porque uma coisa é você receber uma pena e morrer aqui hoje. Que todos nós aqui, toda hora a gente está fugindo da morte, porque ela parece que está sempre do lado. Né? Quando vê um carro em alta velocidade e você dá um pulo para não ser atropelado, a morte estava vindo na sua direção e você conseguiu pular fora. Essa morte está aí o tempo todo nos cercando e uma hora ela vai nos encontrar. Não tem jeito. Mas a do Olam Rabá é pior, porque é o que o Apocalipse chama de segunda morte, é a extensão da vida para sempre. Muito pior. E aí as pessoas acham que a Torá é dura demais. Se a gente olhar por esse crivo, que a vida vindoura, o mundo, o que muitos chamam de vida eterna, de salvação, que é o Olam Rabá, o mundo vindouro, é melhor do que esse, é algo que vai durar, é algo semelhante ao Éden. Você perde o direito dele, é muito pior do que perder o direito de continuar vivendo hoje e morrer, porque isso aqui em qualquer hora a gente vai. Eu sei que daqui a mais 40, 50 anos eu já não estou mais aqui, já fui. Mas tem a esperança do mundo vindouro. E aí? E se perder a esperança desse mundo vindouro? Então, você que me ouve, pense nisso. Se o que você hoje aqui olha e vê como pena de morte, você acha que é pesado, segundo o Novo Testamento, é mais pesado ainda. Porque eu desafio você a encontrar algum mandamento que é para a morte na Torá e que no Novo Testamento não seja, levando em conta aquilo que eu estou falando. Se a pessoa se arrepende, reconhece Yeshua, mas se arrepende, e arrependimento é o quê? Techuvá. Retorno. Você vai numa direção, opa, estou fazendo errado, volta, deixa de fazer. Isso é arrependimento. Não é remorso, que fiquei triste porque fiz aquilo, mas vai fazer de novo todo dia. Não, é diferente. É deixar, reconhecer que é errado e não querer mais fazer. Então, irmãos, a Torá, ela não é pesada coisa nenhuma. Se a gente parar para analisar, a Brit Hadashah é mais ainda. Porque ela está sempre apontando, a Brit Hadashah, ela já, como já é um livro que aponta para o fim, os últimos dias, que é o que é os últimos dias? Os 2 últimos milênios, né, que é considerado pela cultura antiga, os 2 últimos milênios dos 6, os 2 últimos milênios são os últimos dias. A Brit Hadashah aponta para isso, que terminando os 2 últimos milênios, entra o quê? Entra o grande Shabat, o 7º milênio, a vida vindoura. Então, ela sempre aponta para o mundo vindouro. Então, ela é mais pesada, gente. Se torna mais pesada. Pesada no sentido de você tem que observar com mais cuidado até. E não achar que a Torá é tão pesada como se falam. Porque ela está dando uma dica. Isso aqui é morte. Da mesma forma, se você, na era messiânica, se você continua fazendo, morte também no mundo vindouro. Então, o que é mais duro? Cabe a cada um avaliar. Cuidado. Aí, para resumir, julgará, pois, alguém, né? Eu acabei não lendo todo aqui. Guardai, pois, todos esses estatutos e meus juízes e cumpri-os, para que vos não vomite a terra, para a qual vos levo para habitardes nela.
Não andeis nos costumes da gente que eu lance diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, por isso me aborreci deles. Aí, para resumir e terminar. Julgará, pois, alguém que poderá fazer coisas como estas, sem que o Senhor se enfade também? Eu acho que não. O Senhor vai se enfadar também. Vai se enfadar também. Que belas instruções do autor da vida. Que as belas instruções do autor da vida sejam escritas nas tábuas dos nossos corações, como profetizou Jeremias, né? E reflitam em toda a nossa maneira de viver, para que possamos ser, em verdade, semelhantes a Ele. Sede santos, porque eu sou santo, Ele falou. Então, irmãos, quando você vê mandamento que na prática você acha que... acha não, tem punições, tem mandamentos que a gente olha e parece impossível de cumprir. Lembre-se que o princípio continua de pé. Você hoje, lógico, é claro isso. Você não pode, encontrou alguém cometendo um pecado que tem pena de morte, chega lá e matar. Não, porque você está em um contexto diferente. Você está vivendo em outro país que tem outras leis e nem mesmo Israel hoje, por estar em um contexto bem diferente da época que a Torá estava em plena atividade, pode fazer isso. Mas isso não quer dizer que o mandamento deixou de valer. Tem algo ainda por vir, ainda mais duro, que é o Olam Rabá, que aquele pecado que a Torá diz hoje que a pessoa deve morrer, lá ela vai morrer de fato e não vai entrar. E não é eu, nem você, não é ninguém, é o próprio tribunal celestial ali que vai ser montado, a gente não sabe como, que vai definir isso. Então, a Torá realmente é lâmpada para os nossos pés. Ela mostra o caminho que você deve andar. Se nós quisermos entrar no mundo vindouro, é ela que dá a dica de como andar. Por isso que Paulo fala que quem por esses mandamentos, quem segue, viverá. Porque ele mostra a bússola, ela mostra como a pessoa viver, se comportar para ter um lugar no Olam Rabá. Isso é muito sério. E para encerrar, são 12:05, לא שאותנו תיהר מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את